Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Adelina Ribeiro, tá começando mais um vídeo no canal. Gente, teve um dia atrás que eu postei um vídeo e eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu contasse meu testemunho. E algumas pessoas falaram que sim, então tem algumas pessoas que querem ouvir meu testemunho, tá bom? E também a Natália, que é uma inscrita também do canal, ela já tinha falado pra mim algumas vezes para contar meu testemunho junto com meu marido. Porém, gente, meu marido é bem complicado porque ele não gosta muito de câmera para gravar, que eu não sei se ele vai querer, mas eu vou contar sozinha mesmo, tá bom? Espero que vocês gostem. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like e dê um hypar também e deixe um comentário, tá bom? Então, vem pro vídeo. Gente, eu quero pedir pra vocês que vocês abram a mente, né? Pra tudo que eu for falar, porque pode ser que tenha coisa que eu fale que quem não professa a mesma fé que a minha, né? Que eu sou evangélica, cristã, pode ser que não acredite, mas eu quero deixar bem claro que tudo que eu for falar aqui é verídico, tudo é verdade. Agora, se você não professa a minha fé, pode ser que você não acredite. E tá tudo bem, é com você, tá bom? Então, gente, eu vou iniciar do ano de 2005. No ano de 2005, eu morava no Piauí. Eu tava fazendo faculdade lá. Eu morava com a minha irmã, certo? 2005 era o último ano da faculdade. E eu tava de boa lá. Nessa época, eu ainda não era evangélica. Muito importante falar sobre isso. Mas pra mim, eu tava de boa, eu trabalhava, eu era concursada, certo? Do município de lá. Eu gostava muito de sair, baladinha e tal. Gostava de barzinho, gostava de beber. Então, pra mim, tava tudo ok, né? Tava tudo ok. Tava terminando minha faculdade e tal. Minha mãe, nessa época, morava aqui em Mogi das Cruzes, onde eu moro. Eu morava lá com a minha irmã, já citei isso, né? Um certo dia, gente, eu do nada, do Neida, eu fui verificar a minha pressão. Quando eu verifiquei a minha pressão tava 18/10. Eu era uma jovem, na flor da idade. Eu acho que eu deveria ter uns 22 a 23 anos. 23 anos, tem que fazer as contas. Então, gente, caramba, por que ela tá com a pressão tão alta? Aí a pessoa que viu minha pressão falou assim, ó, sua pressão tá muito alta, então tá complicado. Eu falei, não dei muita importância, ok? Mas teve um dia que eu acho que eu fui abastecer minha moto com uma amiga minha. E quando eu cheguei nesse lugar, tinha uma médica que tinha acabado de chegar na minha cidade, mas eu não conhecia. Aí eu tava conversando com a minha amiga e eu falei pra ela, ontem eu fui ao hospital e eu vi minha pressão. Não foi no hospital, acho que foi num lugar chamado CESP, alguma coisa do tipo. O posto de saúde, no posto de saúde da cidade, que tem um nome específico. Eu acho que é CESP. Aí, gente, eu falei assim, ó, ontem eu fui no CESP, vou falar assim, e eu vi que disseram que minha pressão tava 18/10. Aí, a doutora, ela ouviu. Quando ela ouviu, ela falou, nossa, muito alta, né? Aí eu falei, sim. Ela falou, você pode ir amanhã no hospital? Eu sou médica, eu vou estar lá, eu atendo você. Eu falei, não, eu não vou, porque quando eu chegar no hospital, não, pra ir ao hospital, daqui tem que ir de madrugada pra conseguir ficha. Na época era assim. E às vezes ainda não conseguia. Eu falei, então eu não vou não. Eu vou madrugar no hospital pra poder pegar ficha. Ela falou, não, você vai, quando chegar lá, você fala que eu mandei você ir. A pessoa que estiver lá me avisa e eu atendo você. E assim eu fiz. Dia seguinte eu fui. Olha só. Dia seguinte eu fui, toda plena, achando que iria voltar. Quando eu cheguei lá, ela falou, vamos fazer. Veio a pressão estava altíssima. Ela falou assim, vamos fazer uns exames. Fez exames, a creatinina tava lá, mais de 10. Creatinina
O certo é 1,1. A creatinina estava alta. Não era só a creatinina, não. Todas as taxas estavam altíssimas. E o que foi que aconteceu? Eu fiquei internada. Aí ela falou pra mim, você tem que fazer um exame, um ultrassom. Só que até então eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Ela falou, acho que você tá com problema de rim e tal. Ela falou assim, né? Então, eu preciso que você faça um ultrassom. Aí eu, ok. Aí eu fui fazer ultrassom. Fiz a ultrassom, não lá, porque lá não fazia. Nem sei se já faz. Nessa cidade que eu morava. Eu fui pra outra cidade. Aí ela falou mais. Você precisa passar como nefrologista. E eu, ok. Marquei com o nefrologista. Tudo particular, gente. Porque lá é bem complicado. Fiz um exame particular. No ultrassom. Marquei nefrologista. Quando o exame tava pronto, eu fui passar na nefrologista. Chegando na nefrologista, gente... eu lembro até o nome dela, mas não vou falar não, deixa quieto. Quando eu cheguei na sala, sabe o que é você se identificar? A médica era uma médica negra, sabe? Então eu me identifiquei na hora. Aí eu entrei de boas. Aí ela viu meu exame. Ela falou, ó, seu rim tá com problema. E você vai fazer hemodiálise. Seu rim não tá bom, não tá funcionando direito. Você vai fazer hemodiálise. Eu não sei se é daqui a uma semana, daqui um mês, daqui a 6 meses, mas você vai. Gente, ela não falou muita coisa pra mim, não. Ela só falou isso. Gente, hemodiálise era um tabu no ano de 2005. Hoje em dia já se fala mais. Eu sabia um pouco mais do que era hemodiálise, porque uma vizinha minha tinha feito hemodiálise, inclusive ela tinha falecido. Então, aquilo ali foi um choque. Eu simplesmente fiquei em choque. Em choque. Porque eu acho, ok, eu tava com esse problema de saúde. Que no caso, o nome é renal crônico, né? Mas tem um jeitinho de falar. Então ela falou isso, eu saí desnorteada da clínica dela e fui pra casa. Viajei, né? Porque eu tava em outra cidade, pra casa. Aí comecei o tratamento conservador, né? O que é tratamento conservador? Comer comidas que iam fazer com que tardasse essa hemodiálise. Então, eu comecei a comer comidas que tardasse esse processo. Aí, eu continuei a faculdade, né? Eu soube dessa notícia no começo de 2005. Aí eu terminei a faculdade em setembro. Essa faculdade que eu fazia era no período de férias. Então não foi em setembro. Não sei que... não, em setembro foi que eu vim pra cá. Tá certo. Eu terminei em julho, foi julho mesmo, eu terminei a faculdade. Do ano de 2005. E em dezembro teria a formatura, certo? Então eu fiquei lá, né, no Piauí, durante o período até setembro. Mas deixa eu falar o que aconteceu. Aí, ok, minha mãe tava aqui, toda a minha família tava aqui, só tava minha irmã lá. Aí eu, oh my God. Mas, gente, sabe quando você tinha uma esperança de não fazer hemodiálise, sabe? Eu tinha uma esperancinha. Porém, eu tava morrendo de medo de fazer. Aí, o que acontece? Continuei estudando, continuei trabalhando. Porém, eu tinha que vir pra cá. Porque eu falei, não, terminei a faculdade, tal... eu tô doente, então o que deve ser feito? Eu vou ficar com minha mãe. Só que teve um belo dia que eu estava... eu ia viajar, eu tava com as malas, esperando o ônibus. E a prefeita de lá falou pra mim, pra onde você vai? Eu falei, eu vou pra São Paulo. Ela falou, não vá pra São Paulo. Ela sabia do meu problema. Não vá. Eu quero que você faça todos os exames, todos possíveis, e ver realmente se realmente isso é verdade, porque é bom a gente ter a opinião de outro médico. Então eu fiz muitos exames. Ela custeou tudo pra mim.
Nesse período eu fiquei hospedada em uma pensão em Teresina. E eu peguei amizade com a dona da pensão. Então, todos os dias eu ficava assistindo TV com ela. Mas não era qualquer programa, era um programa evangélico. Todo dia, sabe? Eu comecei a ter sede de Deus nesse período. Porque a gente é assim. A gente tem o tempo todo pra se dedicar a Deus, pra buscar Deus. Mas a gente lembra só quando a gente tá com problemas. Eu sei que eu não sou a única. Então, nesse momento, eu comecei a assistir o programa do R.R. Soares. Eu e ela. A gente assistia toda noite. E ali foi me crescendo uma vontade de aceitar Jesus. Foi me crescendo aquela vontade aqui dentro. Deus tem suas maneiras de trabalhar. Às vezes é bem doloroso, porém necessário. Então, teve um dia que nós falamos, vamos nessa igreja que a gente está assistindo o culto pela TV. Então vamos nessa igreja. A gente tava assim, com sede de falar assim pra Deus, sabe? Tipo, numa igreja mesmo. Então a gente foi. Chegando nessa igreja, nesse dia não tinha culto. Oh, glória! Mas então a gente voltou. Quando a gente estava voltando, a gente viu uma igreja aberta. Eu lembro que era uma igreja. Isso foi em Teresina, tá? Capital do Piauí. Eu lembro que era uma Assembleia de Deus, mas não me pergunte qual. E nesse dia a gente estava tendo culto de jovens. E nós sentamos lá atrás. Na hora que fizeram o apelo, gente, levantamos a nossa mãozinha e fomos lá na frente. Gente, eu nem sei como foi que eu fiz aquilo. Sei que quando eu vi, eu já estava lá na frente, de mão levantada, aceitando Jesus. E tipo, assim, foi um dia memorável pra mim. Sabe, eu sei que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Hoje eu entendo, né? Bem, aí eu aceitei Jesus, continuei minha vida, tal. Lá em Teresina ainda por um tempo, fiz todos os exames que preciso era. E o diagnóstico do outro médico foi igual. Então chegou o momento de viajar pra cá, pra fazer o tratamento aqui. Se eu ia fazer hemodiálise, então eu ia fazer aqui, porque com certeza aqui ia ser mais fácil. Se eu fosse fazer lá, ia ter que viajar de uma cidade para outra. Então, eu arrumei todas as minhas coisas e saí de casa para vir. Teve um dia, gente, que... Então, essa vez foi a primeira vez que eu saí para poder tentar vir para São Paulo, né? Aí, nesse dia, a prefeita foi e falou que não, que era para fazer os exames. Depois teve outro dia, gente, que eu arrumei as coisas, entrei no carro... saí pra vir e o carro quebrou, tive que voltar. Ou seja, Deus queria muito me trazer pra cá, mas eu sei que o inimigo não queria, gente, porque sabia que aqui tudo ia mudar dentro de mim, entender? Essas partes que eu quero que você abra a cabeça pra entender, certo? Aí então, eu não consegui vir nesse dia, até que teve um dia que sim, eu consegui vir. Aí eu vim, cheguei aqui no mês de setembro. E era pra eu voltar em dezembro, porque ia ter a minha formatura. O que aconteceu quando chegou aqui? Eu fiquei doente, muito doente. Fiquei péssima, fiquei muito ruim. O que aconteceu? Fiquei internada durante 22 dias. Eu poderia voltar? Não pude voltar. Porque... eu fiquei 22 dias no hospital, foram os piores 22 dias da minha vida. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu, quando tava em casa, eu não tava conseguindo comer. Eu tava muito fraca, muito anêmica. Então, e só dormindo. Então a opção... Eu já falei que eu não tava conseguindo comer? Não tava conseguindo comer. Então, da época que eu descobri, não demorou tanto, 6 meses não, demorou muito menos pra poder eu fazer a hemodiálise. Então eu fiquei internada 22 dias, como eu já falei. Eu sofria muito no hospital, muito. Eu gritava de dores nos braços. Mas como assim dores nos braços? Gente, meus rins, eles não estavam filtrando o sangue. Ou seja, ele não estava limpando o sangue. Se não tava limpando o sangue, então aquele sangue todo dava uma dor tão grande que eu gritava. Eu tomava Tramal, e não diminuía a dor. Gente, já que eu ia fazer hemodiálise, eu não entendo até hoje por que
que os médicos não me levaram para fazer hemodiálise logo. Me deixaram sofrer tanto tempo. Quando eu fiz, gente, a primeira sessão de hemodiálise, parece que Deus colocou a mão assim e tirou toda aquela dor, tá? Um certo dia, quando eles viram que eu já tava no limite, eles foram e me levaram para fazer hemodiálise. Eu fui, não fui no hospital, tem gente que faz no hospital, mas me levaram de ambulância pra uma clínica e eu fiz. Gente, quando demorou assim 30 minutos que tinha feito a hemodiálise, nossa, eu fiquei tão feliz porque aquela dor que tava toda em cima de mim tinha saído. Eu cheguei no hospital quase desmaiada de tanta dor. No hospital não, na clínica. Eu fui de ambulância. Mas, gente, quando deu 30 minutos, como eu já falei, eu fiquei tão bem, que eu pedi pra irmã que tava comigo, me acompanhando, porque nesse dia tinha uma irmã da igreja que tava lá me acompanhando, de acompanhante, porque minha mãe tava tão cansada. Então o pastor da minha igreja pediu para as pessoas ajudar a minha mãe, porque ela não aguentava ficar lá durante o dia e durante a noite. Mas aí, nesse dia ela tava, aí eu fui pedir pra ela comprar mamão. Mamão, uma fruta que eu nem sou assim, então, não era, né? Aí eu pedi pra ela, irmã, a senhora pode comprar mamão, eu tô com vontade de comer mamão. Ela foi e comprou e eu comi. E quando eu saí de lá, tava toda a minha família lá me esperando, meus irmãos, minha mãe, todo mundo tava lá fora me esperando. Isso foi muito marcante pra mim. Então, depois dessa hemodiálise, voltei pro hospital ainda e eu fiquei lá por poucos dias. Aí eu já tive alta, porque depois que eu comecei a fazer hemodiálise, tudo mudou, sabe? As coisas começaram a fluir, meus exames começaram a melhorar, eu comecei a ficar bem, eu comecei a me alimentar, aí eu fiquei bem para ir para casa. Porém, eu tinha que continuar fazendo hemodiálise. Para quem não sabe o que é hemodiálise, gente, é quando a máquina toma o lugar do rim. Como assim? Bom, tem a máquina e a máquina ela vai filtrar todo o seu sangue, filtra todo o seu sangue e sai o sangue por um lado, filtra lá na máquina e volta pelo outro. É tipo um caninho. Volta e entra pela outra veia limpinho. Então, a máquina faz a limpeza pra mim, fazia na época, e devolvia o meu sangue limpo. Porque algo que o meu rim tinha que fazer, a hemodiálise fazia. Então, eu vim pra casa e ficamos fazendo esse tratamento de hemodiálise. No começo, meus irmãos iam me levar. Uma semana era uma semana era... Não, um dia era um e um dia era outro. E como funcionava? Era... um dia sim, um dia não. 3 vezes na semana. Era 3 vezes na semana. No caso, eu fazia na terça, na quinta e no sábado. Meu irmão ia me levar e funcionava quantas horas? 4 horas na máquina ligada. E minha mãe ficava lá fora, me esperando. Nossa, era muito cansativo. Depois, eu comecei a ir de ônibus. Eu peguei meu passe e comecei a ir de ônibus com minha mãe. Porém, gente, às vezes eu passava muito mal, então era muito ruim ficar no ponto de ônibus esperando o ônibus. Até que teve um dia que eu pedi a minha psicóloga, né? Pedi pra ela arrumar uma vaga pra mim numa van, na perua. Que tinha, era uma van mesmo. Aí ela conseguiu. Então, ficou melhor pra mim, porque eles me pegavam na porta, e pra minha mãe, porque minha mãe não precisava mais ir comigo. Até porque a van não levava acompanhante, certo? Então eu fiquei fazendo hemodiálise. Tinha dias que era bem puxado, tinha dia que a pressão caía, tinha dia que eu passava muito mal. Ai, meu Deus, não quero me emocionar. Às vezes... Esse vídeo vai ficar bem longo, eu vou ter que dividir. Às vezes, eu via pessoas morrendo na minha frente. Pessoas bem novinhas, sabe? Morria assim. Às vezes eu não sabia no dia. Minha mãe escondia de mim. Mas a gente acaba sabendo. E às vezes morria na frente, porque às vezes morria na máquina, né? Então era bem complicado, gente. Imagina como ficava nas cabeças. Caramba. Mas é complicado. Mas foi seguindo. Aí, gente, vai ter uma parte que eu não vou contar, porque envolve
pessoas que eu não quero falar nome, certo? Mas aí, gente, teve um certo dia que eu fui perdendo as minhas veias. Tipo, porque a gente fazia uma fístula. Fístula, eu não sei se ainda tem a marca. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é a minha fístula. Essa foi a primeira fístula. E eu tava usando essa, só que ela, às vezes acontece de parar a fístula. Essa fístula parou. Aí foi feita essa aqui. Aí, peraí. Tá vendo aqui? Ó, tá vendo? Foi feita essa daqui. Essa daqui não ficou muito boa, não. Só que aí, quando essa parou, que eu tive que fazer essa, eu tive que colocar um catéter. Eu usei catéter aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Usei catéter aqui. Usei catéter na virilha. A última que eu usei na virilha durou mais ou menos 45 dias. Só que aí tinha que ter todo o cuidado pra não infeccionar. Só que essa fístula aqui, ela não ficou muito boa. Não ficou muito boa. Então, teve um certo dia que o doutor José Geraldo perguntou pra mim se eu não tinha alguém pra transplantar, né? Pra doar o rim pra mim. E eu tava, como é que posso dizer? Eu tava decepcionado com algo que tinha acontecido. Eu tava triste. Então, eu falei não. Mas, aí eu contei pra minha mãe. Só, gente, que tinha uma irmã minha que ela sempre quis doar, na verdade. Ela sempre quis doar. Mas por algo que aconteceu, eu não tava mais querendo. Aí minha mãe foi e falou pra ela que tava acontecendo, que tava complicado pra fazer hemodiálise, porque eu tava sem veias. Aí ela falou, mãe, eu vou doar. Aí começou, gente, os trâmites pra poder ela doar. Ela mora no Piauí até hoje. E pra ela vir pra cá, ela trouxe marido, trouxe todos os filhos. Conseguiu dar uma pausa no trabalho dela. E ela se mudou de Malicuia pra cá. Passou quase um ano aqui. Até fazer exames, até fazer tudo pra poder doar o rim dela pra mim. E eu jamais poderei agradecer, poderei recompensar. É só Deus que compensa mesmo o que ela fez. Então ela ficou um tempão aqui, as crianças dela estudaram aqui durante um período e tal. O período todo que tava aqui. O marido dela na época também aceitou vir, ficou aqui. E, gente, deu tudo certo nossos exames. A gente ficou uma semana fazendo exames. Lá no Hospital Beneficência Portuguesa, naquele hospital onde eu passo. E deu tudo certo. Deu tudo certo pra honra e glória do Senhor. Aconteceu no dia 11 de junho de 2008, gente. Eu fiz o meu transplante de rim. Acho que eu pulei uma parte, gente. Deixa eu falar pra vocês uma parte antes do transplante. Quando eu cheguei aqui, gente, olha só o tanto que é importante ouvir a voz do Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha aceitado Jesus, né? Então, quando eu cheguei aqui, pra mim era tudo novo. Eu fui pra igreja do meu pai. Eu tava congregando, tinha uns dias, aí o meu pastor chegou pra mim e falou pra mim assim, olha, aquele que você deixou lá, ele não é seu, não é seu. O seu que você vai casar tá no cárcere. Deus está limpando e vai trazer pra você restaurado. Aí eu, Senhor, ok, aquele que eu deixei lá porque eu tinha deixado o namorado, não é meu, ok, eu termino, isso aí não é problema. Agora querer uma pessoa que tá no cárcere, Deus está limpando e vai trazer. Eu não aceitei na hora. Mas aí o que eu fiz? Ok, terminou o culto, eu vim pra casa, liguei lá pra pessoa no Piauí e terminei, acabou. Aí eu esqueci dessa profecia. Vou voltar agora pra parte do transplante com a minha irmã. A gente transplantou, deu tudo certo. Como eu falei, foi dia 11 de junho de 2008. Fiz o transplante, glória a Deus. Aí eu fiz o transplante em julho. Minha irmã ainda ficou aqui mais um mês. Quando foi em agosto, ela foi embora. E eu só fui melhorando cada vez mais. Na verdade, eu não senti nada do exame, do transplante. Não senti nada.
nada. A minha irmã sentiu mais do que eu, lógico. A minha irmã tirou um órgão e eu ganhei o que eu tava precisando. Então eu cheguei aqui ótima, poderia até correr. Quando o pessoal daqui, minha família, que juntou uma van pra ir me visitar, chegou lá, eles não acreditavam que eu tava andando pelo corredor. Porque Deus, ele é muito fiel, sabe? Então, gente, terminou, eu vim pra casa toda feliz e fui viver minha vida. Glória a Deus, aleluia. Se passaram alguns anos, o meu marido, que é marido hoje, estava realmente preso, gente. Quando foi em 2009, ele sai da prisão. Eu ainda lembrava da profecia? Não, eu não lembrava da profecia, de jeito nenhum. Só sei que continuei minha vida, ele saiu, eu fiquei muito feliz, porque ele tinha sido transformado, Deus tinha transformado a vida dele. Deus tinha feito a obra na vida dele, e eu fiquei muito feliz em saber que Deus tinha feito isso lá dentro da prisão. Porque Deus resgata, gente. Se você der um passo pra Deus, Deus dá 10 pra você. Então, ninguém tá perdido. Deus pode restaurar você, pode me restaurar assim como restaura o meu marido. Então ele chegou e ele começou a cultuar com a gente, né? Ele era parente de uma família que eu tinha muita amizade. Eu conhecia quase todo mundo da família, menos ele. Ou seja, Deus não permitiu eu conhecer ele como ele era antes. Porque talvez se Deus permitisse eu conhecer, eu não quisesse, né, ter nada com ele. Aí, ok. De repente começaram umas primas dele conversar comigo. Ah, meu primo quer conversar com você, meu primo quer conversar com você. E ele também falou, que olhava pra mim e falou, nossa, quem é aquela negona ali que anda arrumada e tal. E eu nem sabia disso. Aí teve uma prima nossa que começou a dizer, o Xande quer conversar com você. E eu, na verdade, eu tava fugindo, porque eu tinha acabado de perder meu pai. Então eu não tava muito, tipo, afim de namorar. Eu tava com a cabeça muito, sabe, não tava preparada não. Aí teve um dia que de tanto insistir assim, eu falei, ok, eu aceito. Porque a pessoa que falava comigo, né, a prima da gente, falava assim, vamos sair depois do culto, vamos na lanchonete, vamos comer uma coisa. E eu falava que ia, só que no final das contas eu nem ia. Teve um dia que eu falei, por que é só você que vem falar comigo? Por que ele não vem? Por que ele não vinha? Porque ele não sabia como chegar, entendeu? Uma menina crente. Só que aí, teve um dia que eu falei assim, ok, hoje a gente vai sair. Depois do culto, sabe o que foi que eu fiz? Perna pra quem te quero. Vim pra casa. Aí, o que acontece? Falei, não posso fugir mais. Aí, quando eu cheguei em casa, eu fui, liguei e falei, amanhã à tarde eu vou ir na sua tia, que ele morava na casa da tia dele. Aí quando chegou lá, a gente conversou. Eu falei pra ele me contar tudo que eu não sabia sobre a vida dele. E a partir dali a gente começou a conversar. Aí a gente começou a orar. E aí, com uma semana, ele pediu minha mãe, depois da conversa, com uma semana de conversa, ele pediu minha mãe em namoro. Pediu minha mãe pra namorar comigo. Meu pai já tinha morrido. Então ele pediu pra namorar comigo, né? Porque na igreja é assim, tem que pedir, tá? Não é bagunçado, não. Isso foi em 2009. Aí minha mãe foi ler o beabá todinho pra ele. Eu tava assim, ok, pra namorar com ele. Eu tava ok, eu tinha orado a Deus. Porém, no fundo ela tinha um medozinho, sabe? Porque eu falei, caramba, ele foi preso e tal. Só que antes de eu aceitar a sair com ele, eu aceitar sair, que na verdade a gente nem saiu, né? Porque eu que fui lá pra poder conversar na tarde, um dia de tarde, né? Eu fui observando se realmente ele tinha aceitado Jesus de verdade, se Deus tinha transformado ele de verdade, ou se era só como alguns que a gente vê por aí, que a gente acha que aceitou Jesus e volta pra trás, entendeu? Eu fui ver se realmente ele tava sendo sincero. E eu percebi que ele era sincero com Deus. Eu vi a sinceridade dele, porque a gente sabe, gente. Então a gente começou a namorar, gente. A gente começou a namorar. É tão gostoso, né? Quando começa a namorar assim e tal. A gente começou a namorar. E a gente namorou uns 2 anos e pouco. Porque, gente, eu ainda tinha medo, acredita? Eu ainda tinha medo. Mas aí, gente, de novo, meu pastor falou, mulher, eu trouxe, ele é teu, por que tu tá com medo? Aí eu falei, Senhor, por que eu sou assim, cabeça dura? Deus usou sempre o meu pastor, o nome do pastor dele é Alcides, uma bênção usado por Deus, pra falar comigo.
Então, gente, a partir daí a gente começou a namorar. E aí, quando a gente começou a namorar, a gente não começou a namorar pra namorar por namorar, não. A gente já tinha um propósito, namorar pra casar. Então, foi difícil, porque na igreja, vocês sabem, tem que namorar direitinho, não pode estar... Se você quiser namorar debaixo da obediência de Deus, você não pode fazer certas coisas. E também a minha mãe, ela nem deixava a gente ficar sozinho. Sempre que eu tava em casa, tinha uma pessoa comigo, a gente não saía sozinho. É bom pra evitar, gente. Eu lembro que quando eu comecei a namorar, eu contei pra minha médica, e a minha médica falou assim, Naderina, eu vou passar um anticoncepcional pra você. Eu falei, não, doutora, eu não faço essas coisas não. Ela falou que não faz o que eu falei, não precisa. Aí ela queria me passar, eu falei, não precisa, eu sou crente. E aí deu certo, gente. Glória, pra honra e glória do Senhor, a gente casou no ano de 2012. Ó, a gente começou a namorar em 2009. 2009 a gente namorou, acho que foi 2 anos e 9 meses. Em 2012 a gente casou. O pastor falou pra mim, ó, tá na hora, viu? Aí a gente se rebolou, começou a juntar o dinheirinho e aí a gente casou, gente. Pra honra e glória do Senhor. E quanto ao transplante, esse ano faz 17 anos que eu sou transplantada, pra honra e glória do Senhor. Mas assim que eu fui transplantar, teve um médico que falou, ah, você vai transplantar? Acho que era o médico que era contra. Aí eu falei, sim. Ele falou, ah, mas esse rim aí não vai durar nem 5 anos. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. E hoje, gente, eu tô com 17 anos de transplante de rim. A minha irmã Nerivelda que doou pra mim. E, gente, o rim parece que é meu, né? Eu mesmo, porque encaixou tão bem aqui, sabe? Porque Deus fez tão perfeito, tão perfeito. Eu sei que muitos médicos falam que o transplante não é cura. Por isso que eu sou uma renal crônica ainda, gente. Porém, o transplante ele é um tratamento. Teve um médico que deu 5 anos, porém o tempo de vida estimado que os médicos dão para o rim é 15 anos. Mas, gente, o meu vai fazer 17. E eu creio que é Deus que sustenta, sabe? Eu creio que Deus que dá, o Deus que cuida. E Ele tem cuidado de mim. E eu sou muito feliz. Hoje eu falo, Senhor, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Por que muito obrigada, já que você passou por tudo isso? Gente, muito obrigada, porque talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria conhecido a Jesus, não teria conhecido a Deus. Então, muitas das vezes, Deus chama você. Deus escolhe você e você demora tanto para ouvir. Então, Deus fala assim, ó, eu vou apertar aqui para ver se você vem. Por isso que tem aquela frase que fala, se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Então é muito melhor você vir pelo amor. Muito melhor você vir pelo amor do que vir pela dor. E hoje, nossa, é difícil eu dobrar meus joelhos e não agradecer ao Senhor por Ele ter me escolhido, gente. Eu sempre agradeço. Agradeço porque hoje eu entendo por que de eu ter passado por todo aquele processo. Gente, se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não estaria aqui hoje. Eu estaria no Piauí, vivendo a mesma vida que eu vivia. E aquilo ali Deus não queria pra mim. Eu gostava de forró. Quem gosta, ok, tudo bem. Eu gostava de beber. Eu não gostava de namorar. Gostava de mini sainha curtinha. Mas, gente, não era aquilo que Deus queria pra mim, sabe? E eu, no fundo, eu sabia. Porque, gente, eu tinha convicção dentro de mim que eu ia servir a Deus. Porém, eu falava pra mim mesma, espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho. Aí eu pensava, eu vou ter que parar de usar isso, eu vou ter que parar de fazer isso. Sabe, gente, coisas banais, que Jesus é muito melhor, muito maior do que tudo isso. Então, já que eu não ouvi a voz do Senhor pra vir pelo amor, não quis vir pelo amor, eu vim pela dor. E eu sou muito grata, gente. Eu sou muito grata por tudo que Deus fez por mim, por tudo que Deus faz ainda, porque Ele cuida de mim até hoje. Sou feliz pelo marido que Ele me deu, porque quando eu tava lá, Ele já tinha escolhido.
Vocês creem? Eu sei que tem muita gente que não crê em profecia de casamento, mas eu sou prova viva. E minha igreja é prova viva também de que Deus tinha guardado, Deus já tinha separado o meu marido pra mim. E eu falo pro meu marido que Deus, ele não poderia ter escolhido uma pessoa melhor pra mim, sabe? Então Deus, ele coloca as pessoas certas mesmo, sabe? Às vezes você não ouve a voz de Deus, sabe? Aí é com você e com você. Mas se você ouvir, Deus faz tudo bonitinho pra você. E hoje eu sou tão feliz por servir a Deus, sou tão feliz por morar aqui, porque eu falava, não quero morar em Mogi das Cruzes, não quero ir pra São Paulo. Hoje eu não quero voltar pra lá, eu quero voltar pra lá só pra passear. Mas, assim, se Deus mandar eu vou, tá? Mas, meu lugar hoje é aqui. Aqui que eu realmente conheci Jesus de verdade. Porque lá eu só aceitei Jesus e eu não congreguei, né? Quando eu cheguei aqui, foi que eu congreguei. Então, a primeira igreja que eu congreguei mesmo é a minha igreja que eu tô até hoje. Meu primeiro pastor foi o pastor Alcides. O pastor Alcides é uma bênção pra honra e glória do Senhor. Eu aprendi muito com ele sobre vida espiritual, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sabe? Nossa, muito maravilhoso. Ele ficou 10 anos na nossa igreja, mais de 10 anos, mas aí ele teve que sair. Aí vieram os outros também, que também foram bênção, né? Mas é isso, gente. Eu sofri bastante, mas sabe quando você sabe que foi necessário, sabe? Foi necessário. E hoje, gente, eu passo em consulta de 3 em 3 meses. Eu tô bem, graças a Deus, porque Deus tem sustentado, gente. E é isso. E meu marido foi assim, gente. Eu incluí ele porque ele fazia parte do meu testemunho também. Esse vídeo eu vou ter que separar ele em dois, será? Ah, talvez não. Deu 36 minutos aqui, mas eu vou ver se eu separo ou não. Então foi isso, gente. Se você tem um chamado, se Deus chamar você, não tarde não, porque se Jesus tiver algo com você, ele vai fazer com que você passe pelo vale para você vir pela dor. Então é melhor vir pelo amor. Não é melhor vir pelo amor? Gente, Jesus é tão maravilhoso. Jesus é tão maravilhoso. Por que a gente fica se fazendo com que outras coisas, gente, que não vai levar a gente para lugar nenhum, prenda a gente? Então você que tem alguma coisa que te impede de servi-lo, você pode até querer, mas tem alguma coisa que te retrai, que te impede, pede para Deus para tirar, porque Ele tira. Gente, se você verdadeiramente quiser que Deus mude algo em você, Ele vai mudar. Ele só não muda se você não quiser, porque Deus, Jesus, Deus, ele é muito educado. Ele só vai fazer algo em você, no seu coração, na sua vida, se você der legalidade para Ele. Tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Ficou grande, mas espero que eu tenha me expressado bem, que eu sou meio enrolada pra falar as coisas, mas espero que você tenha entendido. Pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa, eu espero que não. Mas é isso, eu quero dizer que Jesus é muito bom e Ele ama você muito, 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 muito. Tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau!